dando continuidade à série sobre desenvolvimento infantil que a gente está vendo. A gente vai falar agora sobre Henri Vallon, tá? Não sei se eu estou pronunciando bem, mas a gente vai chamar de Vallon, tá certo? Com todo respeito. A criança, para Vallon, é essencialmente emocional e ela vai se construindo gradativamente, né? É um ser sociocognitivo. O autor ele vai estudar a criança contextualizada com a realidade vivida, né, em seu mundo, seu conjunto, seus comportamentos, suas condições de existência. Ele argumenta que as trocas entre a criança e os outros, né, especialmente a mãe, nos seus primeiros anos de vida, elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança. As crianças elas vão nascer imersas em um mundo cultural e simbólico, na qual elas ficarão envolvidas em um sincretismo subjetivo. O que é um sincretismo subjetivo? A criança ela não sabe diferenciar quem é ela e quem é o outro, né? Então ela não consegue, até os 3 anos mais ou menos, fazer essa diferenciação ainda de forma efetiva. Por pelo menos 3 anos, né? Como eu disse. Durante esse período de completa indiferenciação entre a criança e o ambiente humano, ou seja, ela e os outros e o ambiente, a sua compreensão das coisas ela vai depender dos outros, que darão a ela condições de movimento, formato e expressão. Então a criança ela vai estar, como eu disse, dentro desse contexto, em Vallon também vai falar dessa interação com o meio, como os outros teóricos que a gente falou, e ela vai depender desses outros que estão ao redor dela, para estarem estimulando, ensinando, né, agindo com essa criança, para que essa criança vá desenvolvendo essas capacidades. Quando a mãe, ele vai dizer, quando a mãe abre os braços para um bebê, né, para dar os seus primeiros passos, expressa com gesto a intenção de acolhê-lo, a criança ela vai reagir, vai caminhar ao encontro da mãe, né? Com esse movimento, a criança ela vai ampliar, ela é estimulada, ela amplia o seu conhecimento. Ela vai caminhar, ela é estimulada, venha, a mãe vai dizer, venha para mim, né? Então, depois que ela vai pular, ela é estimulada por esse meio, por essas pessoas que estão ao redor, por essas relações, esses cuidadores, essas pessoas que estão ali para que haja aprendizado, né? Diferentemente do que pensa o conceito, ele vai trazer a teoria da afetividade, mas a gente vai entender que a afetividade, diferentemente do que a gente pensa, ela não está ligada ao amor e carinho. A afetividade, ela vem de afeto, das relações de afeto, é tudo que está ligado a muito mais relacionado a fenômenos de afeto. Então, Henri Vallon vai trazer, para dentro da teoria do desenvolvimento, ele vai falar sobre a afetividade como algo que é fundamental para o desenvolvimento humano. E é por isso que é muito importante a teoria dele. Grandes estudiosos, olha como é interessante, como Piaget e Vygotsky, atribuíram grande importância à afetividade no processo evolutivo, né? Mas foi o educador francês, né, Vallon, Henri Vallon, que se aprofundou nessa questão. Ele, ao estudar a criança, ele não coloca a inteligência como o principal componente do desenvolvimento. Interessante isso. Mas ele defende que a vida psíquica, ela é formada por 3 dimensões: motora, afetiva e cognitiva. E que coexistem de forma mútua e integrada. Ou seja, para a criança se desenvolver de forma saudável, para um ser humano se desenvolver de forma saudável, essas 3 dimensões, elas precisam terem atenção, serem estimuladas e serem cuidadas. Motora, cognitiva e afetiva. Vallon defende que o processo de evolução depende tanto da capacidade biológica dentro do ser humano, que o sujeito ele já nasce, quanto do ambiente que o afeta de alguma forma. Nós somos afetados de toda forma, desde o ventre, como eu disse, a gente já está dentro de um ambiente, né? A gente já está dentro de um local. Como hoje aqui, eu estou dentro de um ambiente, você numa sala de aula, você pode estar dentro de uma sala de aula e você ser estimulado a gostar daquele lugar, aprender ou não. Então, o ambiente, ele nos afeta de todas as formas, né? Imagina uma criança quando está dentro, você pensar assim como professor, eu dentro de uma turma de sala de aula, o que é que eu proporciono àquelas crianças que estão ali dentro? Elas gostam de estar ali, elas estão aprendendo? Então, assim, o meio, ele nos afeta e eu afeto esse meio. E a gente precisa pensar em de que forma eu estou afetando esse meio, né? E de que forma eu permito também que esse meio esteja me afetando. Vallon defende que o processo de evolução vai depender tanto dessa capacidade. E, por exemplo, ele vai dar um exemplo. Uma criança com um aparelho auditivo, né, fonador, em perfeitas condições. E também com a fala, em perfeitas condições. A criança, ela nasce, ela vai falar perfeitamente. Ela desenvolve a fala.
ela consegue, não tem nenhuma falha biológica, fisiológica, não há nenhum problema, não há nenhuma restrição física com relação a isso. Mas se ela estiver em um ambiente, vai se desenvolver, ele só vai desenvolver a fala se ela estiver em um ambiente que provoque isso. Em um ambiente que estimule a desenvolver a fala. Né? Ele pode ter a fala perfeita, mas ela só vai desenvolver a capacidade de falar bem se ela estiver em um ambiente que estimule esse processo. No início do desenvolvimento existe uma preponderância ao biológico. A criança, ou seja, ela nasce naqueles primeiros períodos de vida, da vida dela, há uma preponderância do biológico, né? Ela não tem nenhuma experiência anterior. Né? E aí ela vai usar o que é inato do biológico dela. A sucção, o toque, a audição, ela começa a desenvolver essas capacidades biológicas. Mas depois, o social, ele vai defender que o social ele vai adquirir uma maior força. Né? Ou seja, o biológico ele vai depender do que o meio social vai me proporcionar e de que forma eu sou estimulada por esse social. Então, esse biológico, ele vai ter uma função depois secundária com relação ao desenvolvimento humano. Assim, ele defende, né? E a cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir e se sofisticar. Ou seja, nós somos seres que nós estamos dentro de uma cultura, como Vygotsky diz, também na teoria dele interacionista, de uma linguagem. E aí a gente precisa entender isso, que essa cultura, né, essa intermediação vai nos sofisticar. Né? Ele vai dizer que esses processos de aprendizagem vão se tornando mais sofisticados, né, com esse meio, com essa cultura, com essa linguagem. Vallon propõe estágio de desenvolvimento, assim como Piaget, porém ele não é adepto de que a criança cresce de maneira linear, ou seja, Piaget ele fez uma divisão muito mais linear das idades e do processo de desenvolvimento. Vallon ele não é defensor desse processo linear, desse processo crescente que vai muito certinho, muito adequado, né? Ele não defende isso. O desenvolvimento ele tem momentos de crise, é importante a gente pegar isso na teoria dele, e ele vai dizer que sem esses conflitos é impossível o desenvolvimento. Dentro desses ambientes a gente vai entender o que é isso, né? Sem esses conflitos é impossível a criança, o ser humano, se desenvolver. Ela precisa vivenciar esses conflitos, ela precisa ser direcionada a isso para se desenvolver. A criança se desenvolve com seus conflitos internos e para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de interação com o outro e isso é um desenvolvimento conflituoso. Né? Entenda que a gente às vezes entende conflito como algo ruim, mas nem sempre o conflito, a crise, a gente vai entender assim, é algo ruim. Às vezes aquilo que nos tira o equilíbrio, que nos desequilibra, que nos tira da zona de conforto, pode ser algo bom. Por quê? Porque vai nos proporcionar uma nova aprendizagem, vai nos direcionar, vai nos implicar algo novo. Aquilo ali me impulsiona para que eu aprenda algo novo. O primeiro é o impulsivo emocional, do nascimento até mais ou menos o primeiro ano de vida, a criança vai interagir com o meio, regida pela afetividade, né, que ele defende demais a afetividade, que fala de afetos, e quando fala de afetos, é emoções, paixões, tendência, é um conjunto de fenômenos. A criança vai interagir com esse meio, definido pela simbiose afetiva da criança com esse meio. Há uma relação de simbiose da criança com o meio, né, uma ligação da criança com esse meio, ela não há uma diferenciação, ela há uma ligação principalmente com relação à mãe, eu vou dizer a figura materna, mas não vou dizer aquele que está mais ligado com a criança, né, o cuidador que está mais próximo com a criança. A criança começa a negociar com o seu mundo socioafetivo, significados próprios, via expressões tônicas, e é interessante, as emoções intermediam. Ela chora, né, quando ela quer mamar, ela começa a entender isso. Quando ela tá com fome, ela chora. Quando ela tem dor, ela agarra a mãozinha da mãe, ela começa a fazer toque, então ela já começa a interagir com esse mundo através das expressões tônicas, a tonicidade, através da sua musculatura tônica, através disso, né, das expressões faciais, ela já começa a interagir com esse mundo e já começa a ter esse desenvolvimento. Sensório, motor e projetivo.
vai dar dos 3 meses de idade, né? Ela já também já começa a desenvolver. Eu disse que não é um processo linear, porque pode ser até assim, Renato, mas não era até um ano ou outro, né? Mas o outro já começa também dos 3 meses, porque não é um processo linear para ele. Até aproximadamente o 3º ano de vida da criança, né? Vão predominar atividades de investigação da criança, exploração, conhecimento do mundo social e físico. A criança ela vai investigar, ela vai o que vai procurar, ela vai olhar, ela é curiosa, ela quer meter o dedo na tomada, que não pode, ela vai querer mexer nas gavetas, ela tira as coisas do lugar. Isso é a forma dela conhecer o mundo, riscar parede. Criança adora riscar parede, né? Então, assim, a criança ela vai começar a conhecer o mundo, ela vai nesse processo de investigação, de mexer e de conhecer. Nesse estágio sensório-motor, ainda permanece o sincretismo que eu falei subjetivo, né? Que a criança, ela ainda não está totalmente presente, a lógica dela, ela não faz essa diferenciação ainda dela com o mundo. Ainda tem, ela e o mundo ainda estão ali juntos, né? Interligados, ela não consegue se diferenciar. Nesse estágio predominam as relações cognitivas da criança com o meio. Vallon identifica o sincretismo como sendo a principal característica do pensamento infantil. Os fenômenos típicos do pensamento sincretismo são a fabulação, contradição, tautologia, elisão. Então, assim, a criança ela começa a fabular, a contar histórias, a dar nomes para animais, nomes de personagens, aquilo ali é real. Ela começa a trazer, então, para ele, para Vallon, a criança faz parte desse processo de desenvolvimento, essas características. O personalismo, nesse estágio, que se estende aproximadamente dos 3 anos de idade, aparece a imitação inteligente. É muito interessante isso aqui, porque ele constrói significados diferenciados que a criança dá para a própria ação. A criança, ela é voltada para si, né? Como nessa fase a criança ela é bem egoísta, mas ela começa a imitar o adulto. Mas é interessante porque também nessa fase, Vallon defende que a criança ela faz oposição também ao adulto. Né? Ela começa numa fase meu, minha, a criança ela é uma fase bem egoísta e ela faz uma oposição, e às vezes a gente vê muito isso nas crianças, né? Que essa criança tá demais, ela tá, né, me afrontando, eu digo uma coisa e ela quer fazer outra, porque faz parte para Vallon dessa fase do desenvolvimento. Mas ela começa a imitar as características do adulto, né, dessa fase de personalismo. A tarefa central do processo de formação de personalidade é uma consequência do caráter autoafirmativo desse estágio, é a crise negativista. A criança opõe-se sistematicamente ao adulto, né? Então isso aqui faz parte disso. Categorial. Percebe-se avanços na inteligência. A criança começa a desenvolver as capacidades de memória e atenção involuntária. Nesse estágio, manifestado entre mais ou menos os 6 e os 11 anos de idade, que se formam as categorias mentais, conceitos abstratos. A criança ela começa a fazer essas associações de categorias. A criança ela começa a fazer essa diferenciação do que é o imaginário, do que é o simbólico, né? Ela começa a dizer que coelhinho da Páscoa não existe, que Papai Noel não existe. Ela já faz processos mais difíceis, ela começa a fazer cálculos mais difíceis, associações mais difíceis. Ela já começa a ter um aprendizado e um desenvolvimento cognitivo mais elevado com relações a abstrações. A criança, a gente já percebe nisso nessa fase. A puberdade e a adolescência, né? Vallon vai falar dessa fase. Mais ou menos a partir dos 11 anos, 12 anos, a criança começa a passar por transformações físicas, psicológicas, é um estado caracteristicamente afetivo, onde o indivíduo passa por uma série de conflitos internos e externos. E os grandes marcos desse estágio para Vallon são a busca da autoafirmação e do desenvolvimento da sexualidade. É interessante ele falar a respeito disso, porque muitos teóricos não deram tanta importância à fase da adolescência, né? Até porque a adolescência, ela é um conceito muito, muito recente, ele é muito novo, né? A adolescência, ela não é um conceito que existia antes, né?
assim também como a infância, né? Eram pequenas crianças, né? Pequenos adultos, antigamente, que eram dados, né? Então, o Valon ele vai dizer que é um período muito afetivo, por isso que às vezes os adolescentes eles são tão ou irritadiços, ou às vezes são tão, parece que vivem num mundo à parte, são seres, né, muito diferentes, que a gente às vezes eu não consigo entender esse menino, ele era amável, ele era assim, de repente se transformando, agora eu não entendo ele. Então é um período muito difícil, há transformações físicas, emocionais, cognitivas muito grandes naquela pessoa, né? Ele vai saindo de uma idade que ele era uma criança, a perda do corpo infantil, a perdas do pai da infância, né? Daquela idealismo do pai da infância, era o meu pai, era o meu herói, a tudo isso agora essa perda, e agora ele entra na fase de adolescência, é jogada em uma outra dimensão de sentimento, de emoções, e essa criança vai vivenciando, que agora não é mais criança, é uma adolescente, vai vivenciando tudo isso. Então há uma eclosão de sentimento, de emoções, fora isso, o seu corpo vai mudando, e aí há toda uma vergonha com relação à mudança do corpo, porque as pernas vão ficando compridas, as orelhas às vezes ficam maiores, e às vezes o corpo vai crescendo de forma desproporcional, né? E aí a criança ela vai vivendo em uma fase bem complicada, caracterizada por muitos conflitos internos e externos, né? E realmente há uma busca de autoafirmação. A gente vê muito a questão deles se agruparem, né? De grupos, participarem de grupos que são... E geralmente eles procuram grupos onde correspondem, onde eles se tornam parecidos, onde são aceitos, né? E aí eles vão participando desses grupos, e aí eles são aceitos nesses grupos, e há também essa busca pelo conhecimento da sexualidade. E quando a gente fala sexualidade, a gente vai falar num contexto tanto de hétero como de homossexualidade, enfim. Hoje a gente vai ver vários tipos de sexualidade aí que eu não vou saber nem, talvez, nomear todas, mas o adolescente ele vai na busca desse conhecimento, de se conhecer, de auto se conhecer. Quer dizer que ele já definiu algo? Quer dizer que ele experimentou algo? Não. Às vezes ele é nessa busca de conhecer, do conhecimento, do desenvolvimento, e ele começa a buscar e a querer experimentar esse mundo, né, que está ao redor dele, né. Os estágios de desenvolvimento, eles não se encerram para Valon aí. O processo de aprendizagem sempre se implica na passagem para um novo estágio. O indivíduo, ele vai sempre estar dando, através das suas relações, ele vai estar sempre aprendendo. Então, o processo de conhecimento, de aprendizado, ele não se encerra. Sempre vai haver o resultado de uma aquisição, de um novo conhecimento através da perícia desse indivíduo, através das suas relações, né? Através do processo dialético, que jamais se encerra, né? Então, mesmo eu estando mais velho, na velhice, se há esse processo dialético, se há esse processo de envolvimento com o outro, com o social, com o afetivo, então eu vou estar sempre aprendendo. Valon, ele vai mostrar que a afetividade, ela é expressa de 3 maneiras. E aí também é bem interessante. A emoção, o sentimento e a paixão. A emoção, que é a primeira expressão da afetividade, ela tem uma ativação orgânica, ela é controlada pela razão, ela é muito mais orgânica, inata, pelo sujeito para Valon. Ou seja, a emoção, ela é algo que não é controlado. Eu senti dor, eu vou chorar, eu fico incomodado, e aí eu posso ter uma raiva. É um processo muito mais inato, né, que o ser humano tem, e aí as emoções elas estão ali. O sentimento, ela já tem um caráter muito mais cognitivo, eu vou saber nomear, ela é uma representação de uma sensação que surge, eu fiquei chateada, eu estou com raiva, eu estou feliz, e há um processo onde eu sei cognitivamente diferenciar que sentimento é esse, a pessoa consegue falar sobre aquilo que lhe afeta, e para Valon esse é o sentimento, né, que é diferente da emoção. E a paixão, para ele tem a característica do autocontrole em função de um objetivo. O que é para ele a paixão? Eu estar atrás de um objetivo, é um autocontrole que me impulsiona a um objetivo. Ele manifesta quando o indivíduo domina um medo, por exemplo, para sair de uma situação de perigo. Então, para ele, a paixão é aquilo que me impulsiona para um objetivo. Quando eu domino aquilo, quando eu quero algo, então eu busco algo, então a paixão, ele me impulsiona para algo, né? Então o Valon, ele faz essa diferenciação. E aí a gente vai ficar por aqui com o Valon e a gente vai já ver o outro teórico.